Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum e vamos trocar aquela ideia, pois depois de 10 dias, Coringão entra em campo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense fora de casa. Corinthians que precisa ganhar, vem com seus desfalques, tanto por seleção quanto por lesão, e por aí vai, vamos ver como vai a cabeça do nosso treinador Dorival Júnior, o que ele pensa, o que ele planeja para esse duelo fora de casa. O Corinthians que necessita de vitórias, necessita de pontos e necessita principalmente de uma boa partida de futebol. Vamos trocar essa ideia e o nosso canal necessita de vocês, rapaziada. Muito obrigado. Chegamos a 100 inscritos e temos números aí bem expressivos e legais, mas dá pra gente ganhar mais. Bora aí pra meta de 200 inscritos, vamos pra cima, conto com você, não custa nada e é de graça, rapaziada. É muito de graça, é só clicar aí no botão e ir pra cima, beleza? Vamos que vamos, tem muita coisa pra gente falar. Bom, uma das novidades aí que temos é o bid que tivemos aí do Lingard. Agora já tá pronto, apto a jogar e defender a camisa do Corinthians e já vai vir aí com uma pedrada aí contra o Fluminense que vem vindo bem no campeonato e o Corinthians que necessita de principalmente um ataque, finalizações e por aí vai. E a gente espera que o inglês possa pelo menos dar o ar da graça aí e justificar a sua contratação. Bom, sem enrolação, vamos para a tela aqui e mostrar a provável escalação do Corinthians. Lembrando que Hugo Souza está fora por conta da convocação para a seleção brasileira, então iremos de goleiro reserva. Olha que maravilha. Nada como uma boa estrutura, um bom planejamento. E lembrando também, Ranieri está suspenso por conta do terceiro cartão, fora os lesionados, tá bom, rapaziada? Então, de momento, a provável escalação do Corinthians é Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Matheus Pereira, Alan, André Luiz e Bidon, Yuri Alberto e Lingard. Então, o Corinthians pode ir a campo com esses jogadores. Bom, a gente não teve bons planejamentos, né? Vários conteúdos apareceram durante essa semana aí, falando sobre o fechamento da janela e como foi o desempenho do Corinthians nessa janela de transferência. E a gente vê já pelo fato de a gente não termos aí um goleiro experiente e temos que colocar na conta da garotada da base aí para defender o nosso gol. E também um substituto direto para o Ranieri. Então, vamos aí de Alan, que até o momento não mostrou para que veio, e a gente vai depender aí da boa vontade do restante da equipe para desempenhar um bom futebol, algo que está faltando. Além das lesões, tudo mais, a gente tem muito o que discutir sobre esse time. Corinthians que precisa de uma boa partida, Corinthians que precisa de um bom desempenho, Corinthians que precisa finalizar, o Corinthians que necessita de gols, o Corinthians que necessita de tudo, principalmente um pedido de socorro para essa partida, né? E teve aí uma situação bem, para mim, um tanto constrangedora, tanto para o jogador quanto para o nosso próprio clube. Algo que a gente vem discutindo bastante aqui no nosso canal e é motivo de discussão entre aqueles que gostam de pequenos detalhes aí, principalmente se falando de departamento médico, condição física e tudo mais, né? Bom, vou colocar aqui na tela por enquanto. Bom, rapaziada, a gente teve aí essa semana, com a data FIFA e tudo mais, as palavras do treinador da Holanda se referindo à condição física, a questão da lesão do Memphis. Ele precisa estar no auge de sua forma, caso contrário, ele não será decisivo para nós. E o nosso Memphis, a gente já vem discutindo isso durante toda a temporada, que o Memphis não está em boas condições, que o Memphis está tirando o pé, mas a gente questiona também uma questão
da preparação física do nosso Corinthians nesse exato momento. Corinthians que, desde o início da temporada, isso a gente está falando de 31. A gente está falando de mais de 90 dias rolados esse ano, tá? Hoje, dia 31 de março, é a data exata da gravação desse vídeo. O Corinthians aí já teve por passagens, por questões de lesões musculares, 6 lesões. 6 lesões, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui. O Corinthians teve 6 lesões durante toda essa temporada aí de 2026. E o mais estranho que dessas 6, 5 pelo menos, são quase o mesmo tipo de lesão. Tudo questão muscular, ali de estiramento, contraturas e por aí vai. E a gente já questionou num dos vídeos que essa preparação física dos nossos jogadores e a questão dos nossos jogadores estarem estourando direto, isso mesmo com o elenco rodando o tempo todo. É jogo contra a Chapecoense, é jogador que passa 12 dias descansando aí durante um período, sem jogos, joga 45 minutos no outro jogo, já não é nem relacionado, ou então passa 2 dias ali do treino por questões de fadiga. É algo que a gente anda questionando demais aqui. Será que realmente essa preparação física está sendo feita da maneira certa, como deve ser feito? Porque, meu, é tão questionável por conta da gente ver alguns dos nossos rivais. E é questão da gente chegar e discutir isso frequentemente. Por que os jogadores do Corinthians estão estourando tanto? O porquê esses jogadores parecem que comeram uma feijoada no final de semana ou antes do jogo. O time é um desempenho no primeiro tempo e um outro desempenho no segundo tempo. O que está acontecendo? O técnico da Holanda ele já deu a cartada que o Memphis ele precisa estar 100% fisicamente com uma preparação muito melhor. Ele está com uma preparação física muito abaixo. E não é só o Memphis. É o elenco inteiro do Corinthians. É jogador que está estourando o tempo inteiro. E por coincidência ou não, são quase as mesmas lesões. Caio César tá vindo de um futebol completamente diferente. O cara tá vindo arregaçado. Ele jogou 45 minutos, lesionou. Depois voltou, agora o cara tá com um edema na coxa. Yuri Alberto estourou. Bidon estourou. André sentiu. Memphis estourou. E por aí vai. Guinegão agora estourou, então quer dizer, são 7 lesões desde o início do ano. Aí entra o questionamento para vocês. Essa preparação física está sendo eficaz se for o objetivo estourar jogador completamente e desfalcar o elenco. Porque não é possível tá do jeito que tá. Então a gente tem que ligar o sinalzinho, o alerta aí, não só a todo o elenco, assim como a comissão técnica. Vamos repensar um pouco sobre tudo que está acontecendo aí, o que está sendo feito. Será que o Corinthians, que sempre foi elogiado pela a sua comissão de fisiologia e tudo mais, tá tudo muito estranho. Então, a gente espera que depois dessa fala do técnico da Holanda, ligue o sinal de alerta e esse incômodo ele já aparece aí tanto para o clube quanto para o jogador. Toda a parte ali da parte médica lá da Holanda tá pedindo pro Memphis atrasar a sua volta ao Brasil depois da data FIFA e o Corinthians quer que o Memphis ele termine o seu tratamento aqui no Brasil. E aí? E a gente sabe, se for para colocar o Corinthians e a seleção, o Memphis vai pro lado da seleção. Óbvio. Óbvio que esse é o objetivo dele. A Copa do Mundo e mesmo o Corinthians
tendo aberto as portas para ele voltar à seleção da Holanda, alcançar as marcas que ele alcançou nesse período que ele está aqui lá na seleção dele, ele vai preferir seguir o acompanhamento lá no seu país. Ainda mais com o checkmate que foi dado pelo próprio Ronald Koeman aí. Então, é o que a gente sempre questionou e o que a gente está ouvindo muito. Os questionamentos em relação à preparação física desse elenco. Será que está sendo eficaz? Fica a nossa dúvida aí. Bom, Corinthians e Fluminense, dia 1º de abril. Espero que seja uma mentira mesmo se o Corinthians entrar em campo e não desempenhar um bom futebol. Bom, rapaziada, muito obrigado você que ficou até aqui. Deixe o seu like, a sua inscrição, a gente merece aí, rapaziada. Estamos merecendo muito aí a sua participação e o seu like. Compartilhe com a galera. E tem muito projeto novo aí aparecendo. Lives, participações em outros canais e por aí vai. Muito obrigado a galera do Fiel Timão que nos convidou nessa sexta-feira passada aí para o bate-papo da Fiel, onde a gente trocou uma ideia bacana aí lá com outros integrantes de outros canais, de outras plataformas aí, onde foi bem bacana a troca de experiência. Mas assim que tiver novidades, se a gente voltar lá, vamos trazer aqui para o nosso canal, beleza? Conto com você, deixe seu like, sua inscrição, vamos para cima e vai Corinthians, que daqui a pouco tá voltando. Coringão tá voltando e vamos para cima. Falou, rapaziada, fica com Deus e vai Corinthians! Corinthians!